Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu entrei um tiquinho antes para testar um pouquinho o áudio. Se quem tiver entrado aí puder me falar, porque hoje eu tentei gravar o vídeo para vocês umas 4 vezes, mas meu áudio deu problema. Então, oi Carol, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Alguém pode me dar um feedback aí do áudio? Só para eu ver se vocês estão me ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Que hoje meu celular me trollou. Tentei gravar o vídeo lá da praia para vocês várias vezes e não consegui. Então, beleza. Obrigada, Bruna. Espero que não dê nenhum problema aí em relação ao áudio. Então, tá bom, Renata. Obrigada. Vamos esperar só a Juliana entrar aqui pra gente começar a nossa live. Então, o tema da live hoje é sobre a PLV e sobre algumas alternativas, né? Algumas terapias integrativas que eu pratico no meu consultório e já li muito a respeito sobre alergias alimentares que podem auxiliar no tratamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tratamento aí alternativo, que não exclui, claro, dieta, não exclui a exclusão do alérgeno, mas a gente tem algumas estratégias aí que podem ajudar as crianças com alergias alimentares, principalmente vamos falar de APLV, e eu vou aproveitar para responder as perguntinhas que vocês deixaram na caixinha de perguntas. Então, as perguntas estão todas aqui já separadinhas, tá? Tem bastante post, eu coloquei nos stories uns posts sobre a PLV, sobre quais os sintomas, sobre o diagnóstico. A gente não vai falar tanto disso aqui, mas tem tudo lá no post, então vocês podem se atualizar lá. A gente vai tentar responder sim algumas perguntas que vocês enviaram, mas fazer essa abordagem então mais integrativa em relação às alergias alimentares, que eu tenho certeza que tem bastante informação nova que vocês podem aproveitar aí para o filho de vocês. Então, vou só esperar a Juliana entrar. Se vocês quiserem mandando perguntas ao longo da live, eu posso tentar aí pausar para responder. Senão, no finalzinho, a gente abre para perguntas pra gente responder também. Acho que a Juliana tá numa semana de workshop, né? Eu acompanho o trabalho dela. Ela é uma nutricionista especializada em alergias alimentares. Inclusive, tem um filho que tem a PLV, na verdade, agora tá curado, né? Então, ela tem bastante experiência, tanto prática, com o filho dela, na casa dela, quanto teórica, né, de ter estudado bastante sobre esse assunto. E é um assunto que sempre aparece aqui no Instagram, né, a PLV. Vocês têm muitas dúvidas em relação, principalmente aos bebezinhos pequenos, quando os bebês pequenos têm alguns sintomas intestinais, quando a gente deve pensar em alergias alimentares. Principalmente aí a alergia à proteína do leite de vaca, que infelizmente vem crescendo nesses últimos tempos. A gente sabe que a prevalência foi aí de 2, 3% para até uns 10%. Então, hoje em dia a gente sabe que 10% das crianças podem ter a PLV. Então, a incidência realmente aumentou bastante. Então, é um assunto que a gente precisa conversar, é um assunto que os pediatras precisam entender. A Juliana entrou aí, vou esperar ela pedir o convite para ela entrar aqui na live. Muito bem. Deixa eu subir minha câmera que aí a gente aparece em dois. E boa noite. Boa noite, Marina. Tudo bem? Tudo Me jóia? escuta bem? Escuto super bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Você toda maquiada sempre, eu aqui não faço muita maquiagem, mas não tem problema. Eu falo que se eu não fosse nutricionista, eu seria maquiadora. Adoro me pintar. Mas é um prazer, obrigada muito por ter aceito o convite. Eu sei que você está numa semana puxada aí de workshop, bastante informação para as mães de alérgicos, mas obrigada por ter aceito o convite. É um tema bem recorrente aqui no Criança em Crise. E se apresenta aí para o pessoal, acho que tem bastante dos seus seguidores também, para a gente conversar um pouquinho sobre a PLV e sobre as práticas integrativas. Primeiramente, te agradecer. É uma honra estar aqui. Acompanho o seu trabalho, aprendo muito com você. Né? Essa prática integrativa ela é fundamental, né, em todo o processo. A multidisciplinaridade também, né, principalmente no tratamento das alergias alimentares. E várias outras questões é imprescindível. Né? Então, essa troca é muito bonita, é muito saudável entre nós. Então, te agradeço mais uma vez pelo convite e você também está super convidada para vir ao meu IG, né? Para a gente falar mais sobre essas questões de APLV, diagnóstico, né? As meninas têm sempre muitas dúvidas em relação a isso, diagnóstico, é reação ou não é. Né? Então, tem tanta coisa bacana para a gente falar sobre o assunto, então você está super convidada. Bom, meu nome é Juliana Maia, eu sou nutricionista há 14 anos.
A minha prática sempre foi na área clínica, mas eu não trabalhava com materno-infantil, né? Eu não trabalhava com crianças e eu não trabalhava com alergia alimentar. Essa não era, uma especialidade minha. Mas eu digo que tem profissionais que escolhem a alergia alimentar e a alergia alimentar, no caso, me escolheu, Escolheu. né? Quando meu filho nasceu em 2016, né, mãe de primeira viagem, tudo muito novo. E ele chorava muito, ele não dormia, e para mim estávamos ali naqueles primeiros dias normais mesmo de uma criança recém-nascida. Mas eu fui fazer uma troca de fralda nele e realmente eu achei uma fralda de sangue. Era uma fralda com muito sangue, né? Não eram nem raginhas nem pontinhos, né? Foi realmente um sinal assim muito característico e que foi um alarde ali para mim. Não está tudo bem, né? Tem algo muito errado. E eu não sei se por ser da área da saúde, né, a gente tem uma tendência de sempre pensar no pior. Pensar Eu no falei, pior. falei, nossa, meu filho está morrendo, é uma invaginação intestinal, é alguma coisa gravíssima aqui. E eu desesperada liguei para a pediatra dele e para minha sorte, né, ela também era gastropediatra e ela já havia trabalhado no programa de alergia ao leite da minha cidade. Olha que Nossa, sorte, que né? Eu bom, falo que foi uma sorte tremenda. Então ela tinha um olhar super atento para a PLV. Com muito custo eu consegui um encaixe ali, porque eu acho que ela, né, quando eu falei na cabeça dela, quando eu falei com a secretária que reportou a ela, já sabia o que era e já sabia que não era um caso de vida ou morte, ela ficou mais tranquila, mas eu não. Mas com eu certeza consegui não. um encaixe, ela com a história clínica ali, com a experiência dela, prontamente ela já falou, Juliana, você já sabe. Eu falei, não, não sei. O que está acontecendo com meu filho? É meu filho, eu sou módulo mãe, né? E Desliga o modo profissional, né? com certeza. E aí ela falou assim, ó, muito possivelmente a PLV, então ela amamentava exclusivamente o João e ela faz a dieta, tira leite e derivados da dieta, leia rótulos. E mais ou menos foi só isso assim que eu recebi de orientação. Eu não sei, eu acredito que na cabeça dela, ela falou, a nutricionista, ela vai saber fazer a dieta e tá tudo certo, né? E eu confesso para você, Marina, que assim, o que eu tinha aprendido, né, sobre alergia alimentar lá na faculdade, na época, há 10 anos atrás, isso foi há 4 anos atrás, foi bastante insuficiente. Bastante insuficiente para que eu realmente conseguisse fazer o meu filho ficar bem, totalmente estabilizado, longe das reações alérgicas. Né? No caso do João Arthur, que é uma criança com sintomas tardios e já é mediado. Então, no caso dele, a inflamação intestinal dele realmente tinha comprometimento no ganho de peso, né? Ele tinha um quadro de diarreia muito intensa, tinha a parte respiratória também comprometida, tinha dermatite, então ele envolveu realmente vários sintomas ali, mas ele não ficava bem. Eu cortei leite derivado semana após semana, aquela espera angustiante da mãe, né? Quando meu filho vai ficar bem? Quando meu filho volta a ficar bem? E isso para mim demorou 5 meses. 5 meses foi uma espera muito grande. Acho que eu até falei, inclusive, com a Juliana a respeito. A gente tem um paciente em comum, né? Um paciente meu aluno dela no grupo de mentoria. E eu tenho estudado muito alergias alimentares, até porque na prática integrativa a gente tenta, né, buscar outras soluções aí para os quadros de desbiose, para os quadros de alterações intestinais. A gente acaba caindo nas alergias alimentares, não tem jeito. Mas quando a gente vai estudar, de fato, né, a gente vai ler artigos, o tratamento é exclusão da proteína do leite de vaca. E é isso que tem na literatura, né? A gente não tem muito dessa parte prática que você oferece no seu treinamento. É isso. Inclusive, eu tô na fila de espera aí para fazer o seu treinamento, sua mentoria para profissionais, porque eu acho que por mais que a gente estude os mecanismos, por mais que a gente estude como funciona, gente, o meu áudio tá com algum problema, porque hoje eu tentei gravar. O seu áudio tá bem baixinho para mim. Também tá. Eu consigo te escutar, mas realmente tá mais baixo para mim. Mas eu acho que é algum problema do meu celular. Eu vou tentar falar mais alto. Hoje eu tentei gravar um vídeo umas 4 vezes e não consegui porque o áudio ficava oscilando. Oscilando. Mas eu Pode tentei ser. usar microfone e não resolveu. Então tentarei falar mais alto. Você consegue me ouvir, Ju? Eu consigo te ouvir, mas realmente tá mais baixinho, mas tá. Eu consigo te entender plenamente. Tá A tranquilo. Eu gravação coloquei eu o não meu sei. áudio aqui no máximo, né? Pedi para todo mundo também do aparelho, enfim, da onde Colocar estiver no vendo a máximo. live, coloca no máximo o áudio que. Infelizmente, eu E eu acho que vou é o tentar meu. falar não tão alto também.
Não, o seu áudio tá perfeito pra mim, mas eu acho que é o meu celular mesmo. Eu já tentei gravar várias vezes e ele fica subindo e descendo. Deve ser Oscilando, algum né? probleminha técnico aqui, Técnico. mas enfim. Em relação, então, a esses artigos, né? Quando a gente lê, a gente não tem muita informação da prática, de como colocar isso em prática. Tudo bem, a gente tem lá a lista dos rótulos, que a gente tem que ler rótulo, a lista das proteínas que a gente precisa excluir da dieta, mas não é tão simples assim, né? E não é nada simples, na verdade. Então, acho que o seu treinamento, a sua informação eu já passava mesmo antes dessa paciente em comum, já sempre te indiquei, porque eu já acompanhava o seu trabalho antes. E agora ainda mais ainda porque tem alguns casos de APLV que realmente são muito difíceis de controlar. Muitas vezes tem reação a traços, tem reações cruzadas, tem outras alergias alimentares associadas. Então isso se torna um grande desafio. Acho que todo pediatra que desconfia de APLV precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Vai precisar do auxílio de uma nutricionista, vai precisar do auxílio de uma gastro ou de um alergista, né, para fazer até diagnóstico diferencial, né? Nem todo Uhum. sangramento nas fezes é a PLV, então a gente tem que lembrar Exato. aqui também Exato. Nem existem, tudo é a PLV, né? Nem exatamente, tudo é a existem PLV. outras causas, né? Mas eu acho fundamental o seu trabalho, assim, queria realmente agradecer porque eu aprendo pra caramba. Ai, que lindo. E realmente foi essa busca, né? Eu fui atrás disso na marra. E não foi fácil porque eu precisava de uma ajuda rápida para o meu filho, porque realmente a dieta que eu estava fazendo estava correta. Então, da dieta, eu tinha tirado leite e derivados, né? A questão da leitura de rótulos, que também não é um passo tão simples, porque ainda a gente tem erro em rotulagem, por mais que a gente tenha a lei, né, da rotulagem dos alergênicos aí, que nos ajudou muito desde 2016, e eu já peguei com a lei em vigor, mas não são todas as empresas incrível, mas até hoje, depois de 4 anos da lei em vigor, não são todas as empresas que estão com rótulos adequados. A gente ainda pega muito rótulo só não contém glúten, né? Que é a lei antiga. Então, também é um papel que nós temos que ter como profissionais ou como mães, né? E pessoas que têm alguma criança PLV querida, de fazer essa denúncia na Anvisa, cobrar que essas empresas se regulamentem, né? Para que seja tudo mais viável, mais fácil. Mas mesmo os rótulos que seguem a legislação têm erro de rotulagem. Né? Nós já pegamos vários erros de rotulagem aqui. Então, consta, por exemplo, né, os 17 principais alergênicos ali que devem constar em letras maiúsculas, em negrito, em alérgicos contém e pode conter. Às vezes tem no componente, né, como ingrediente ali do alimento industrializado, mas ele não está batendo com alérgicos contém que pode conter. A gente tem muito isso, né? E a principal dificuldade é a gente entender que esse foi para mim aqui e para grande parte dos meus pacientes hoje, né? Hoje eu trabalho só com isso, então desde que esse furacão da PLV passou na minha vida e que eu entendi, depois de 5 meses estudando muito, lendo os consensos de alergia, né? Nacionais e internacionais, fazendo testes no meu filho, porque eu tentei com outros profissionais uma ajuda mais rápida, mas realmente a gente não conseguia evoluir muito do a PLV, tire leite e derivados da dieta. Né? Rodei bastante e eu não conseguia passar disso. Eu falei, bom, mas isso eu já estou fazendo e não está dando certo. Então tem que ter mais alguma coisa. E eu falei, bom, vou usar aqui, né? Não é possível que uma mãe nutricionista não consiga fazer alguma coisa pelo filho com alergia alimentar. E fui estudar. Só que eu demorei, porque não é tão simples assim, são vários detalhes. Então, muita coisa a gente vai aprendendo na marra, muita coisa a gente vai Prática, aprendendo com né? a Com criança erros. passando mal, tendo reação alérgica. Né? Então, hoje eu tenho estruturado esse passo a passo da estabilização das reações alimentares e que funciona para todo alérgico. O passo a passo ele funciona. Claro que cada criança vai ter a sua individualidade, né? Pode ser alérgico ao leite de vaca ou pode ser múltiplo alérgico, e a gente tem visto, infelizmente, né, Marina, o crescimento Sim. dessas múltiplas alergias. Isso dificulta ainda mais a dieta, o tratamento, a adesão na dieta, quando a mãe tem que fazer essa dieta, né? A gente tenta ao máximo preservar esse aleitamento materno que é tão importante para toda criança e ainda mais para uma criança alérgica, mas vão aparecendo essas múltiplas alergias, mas o pior nem é isso, o pior é no desespero achar que a criança está reagindo a vários alimentos e vai cortando aquele monte de alimentos, e muitas vezes não é isso, muitas vezes são os detalhes de entender que o leite não está só em alimentos.
né? Que o leite pode estar em vários outros locais. E aí é onde a gente peca bastante, né? Na maioria das vezes. E não da família não saber ou de não ser informado, né? Essa é que é a grande questão. Em relação ao tratamento, né, acho que muita gente pergunta aí qual que é o tratamento, né? Bom, a gente sempre tenta preservar, então, o aleitamento materno, que é o que você falou, né? Porque o aleitamento materno é um alimento vivo, né? Então, existem um zilhão de benefícios que nem cabe aqui na live citar, mas a gente tem que cuidar, então, assim, como parte da medicina integrativa, cuidar da saúde, da alimentação dessa mãe, né? Então, é justamente isso que você falou, de não fazer grandes restrições alimentares, mas também garantir que essa mãe tenha uma microbiota intestinal saudável. Então, essa mãe não pode comer só arroz, batata e frango, porque ela precisa de fibras solúveis, ela precisa de pré-bióticos, ela precisa de probióticos. Nem sempre suplementação, mas acho que é uma das alternativas também, né? É uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente identifica alguma desbiose, alguma alteração intestinal no bebê. Mas essa mãe precisa de uma alimentação variada, porque a microbiota dela está presente tanto na pele, né, quanto no seio, quanto no leite materno. E a melhor forma de colonizar adequadamente um bebê é através da amamentação. Tem a via de parto também, que é um assunto outro, né? Mas a amamentação faz com que a microbiota do bebê seja saudável, que a gente consiga restituir essa microbiota intestinal e ajudar na permeabilidade desse intestino que está inflamado, né? Quando a gente tem alergias alimentares, a primeira coisa que acontece é a permeabilidade. Então, o intestino fica com as células todas soltinhas, assim, e começa a passar um monte de coisa que não deveria passar. É aí que sangra o intestino, é aí que o intestino produz muco em excesso, né? Que são dos sintomas da PLV. Então, acho que uma das coisas fundamentais que a medicina integrativa traz é justamente olhar para essa mãe, né? Essa mãe tá dormindo direito, ela tá comendo direito, o sono tá bom. Eu sei que é bem difícil, né? Quem é mãe que sabe da privação de sono, mas ela tá muito estressada, né? O estresse também influencia diretamente na microbiota intestinal e na saúde dessa mulher. Então, a gente precisa olhar para as mães da PLV com esse olhar diferenciado. Não é só a mãe cortar a dieta da mãe, até porque parece dar uma carga de culpa na mãe, né? Falar que ela que é a culpada pro bebê dela estar reagindo, ela que precisa olhar a alimentação. Então a gente precisa realmente mudar a forma com que a gente lida com essas mães, né? Perfeito. Eu senti tudo isso na pele, né? Quando a criança reage via leite materno, né? Que é importante falar que não são todas as crianças que reagem via leite materno, vai ter criança que não vai fazer reação e quando dá a fórmula, geralmente aquela fórmula de forma precoce, algumas vezes até lá na maternidade, né? Aí vem o gatilho para disparar a alergia. Mas quando essa criança reage via leite materno, o sentimento que a gente tem é isso. Parece que você está envenenando, né, o seu filho. É esse o sentimento. Nossa, eu sou incapaz de trazer saúde para o meu filho. Eu estou piorando a saúde dele. E essa prática, né, de cuidar da mãe, esse olhar para a mãe, ele é essencial. Ele é essencial para a mãe que amamenta ou que não amamenta, porque de qualquer forma essa mãe está abalada, muito abalada emocionalmente, né? Por que comigo? Por que com meu filho? O que que eu faço para ajudar o meu filho? Eu acho que a parte do abalo emocional vem muito disso muitas vezes, de não saber o que fazer, de tentar dar o seu melhor e pela falta de informação, às vezes o melhor não é o suficiente para ver a criança bem. Aí a gente pega a carapuça da culpa, enfia lá no pé e aí só piora, né? A gente deprime ainda mais, corta mais alimentos. Quando a criança está em fórmula, pula de uma fórmula para outra, muitas vezes sem a recomendação do profissional, do médico ou nutricionista, vai testando fórmulas porque viu em grupo de mães de alérgicos, isso é muito perigoso, né? A fórmula ali pode desencadear um processo inflamatório ainda maior se não for adequado. Se já é uma criança maior, a criança vai entrar num processo ali de ter contato com poucos alimentos por medo, né? Eu atendo muitas crianças maiores também com alergia que sofreram muito tempo com os sintomas sem ser diagnosticado. E aí essa criança vai criando fobias alimentares, algumas até um processo de seletividade alimentar, porque associa a dor ou desconforto das reações ao alimento, né? Às vezes a família não sabe que é o alimento, o profissional de saúde que atende não sabe, mas o corpo ele é tão inteligente, né? Que ele vai criando mecanismos de associação, né? Então o alimento entra,
faz reação alérgica e essa criança desenvolve esse processo. Então, a gente tem que ter essa preocupação o tempo todo, né, com a parte emocional. E mãe e criança são um só. Então, se a mãe não está bem, né, ela não vai dormir bem, ela não vai, ela vai sentir uma culpa que vai destruir a vida dela. A gente já tem uma privação muitas vezes, né, por conta dos sintomas da privação social, que a gente está vivendo claramente nessa pandemia, né, o que toda mãe recém-mãe vive. Então já tem essa questão social, ainda vem uma privação maior com sintomas da alergia, muitas vezes porque tem a dieta de restrição e comer fora pode ser um perigo, e muitas vezes é um perigo sim, dependendo ali do processo do tratamento, né, onde a criança está. Desestrutura as relações familiares, porque quando você não sabe, não tem uma boa instrução, um bom amparo dos profissionais, vira uma guerra, faz isso, faz aquilo, e aí vem os palpiteiros de plantão, que às vezes querem ajudar, mas também sem informação correta, vira só palpite, e aí fica naquilo, né? Tenta isso, faz isso, dá certo, dá errado, e essa mãe vira uma bomba atômica. E é isso que acontece na grande maioria das vezes. E se a mãe tá desse jeito, aí a criança também não vai ficar bem, porque a criança é energia pura, né? Ela sente isso. E essa mãe não vai dar conta de cuidar da própria alimentação, e quando está via leite materno, ela vai ficando com essa alimentação pobre, né? Muitas vezes rica em açúcares que pioram ainda mais essa flora intestinal, né? Isso é importante falar. Já tem uma ligação também, né? Eu vejo isso muito claramente, e foi muito do que aconteceu comigo. Um processo que piore a flora, o equilíbrio intestinal, né? Que são aquelas bactérias que moram ali no nosso intestino, que a gente tem bactérias boas e bactérias que podem causar doença e que elas vivem ali em equilíbrio. Mas se acontece algum processo, né? Essas bactérias que causam doença, elas proliferam mais, elas aumentam e aí começam a surgir, né, exatamente esses processos, pioram o processo inflamatório, o processo de permeabilidade, que é o intestino virando uma peneira mesmo, e muita coisa que não deveria passar começa a passar. No meu caso, foi o uso de antibiótico por tempo prolongado, né? Foi um dos fatores que com certeza, né, piorou, assim, aumentou o fator de risco do meu filho ser alérgico. Eu fui entender isso depois, estudando, né? A gente tem uma carga genética também. A minha cunhada é a PLV, na família do meu marido tem vários primos ali com alergias alimentares, mas eu aumentei esse fator, né? Porque eu sou muito alérgica. Na época eu trabalhava numa empresa com carpete ar-condicionado. Eu vivia em crise alérgica, né? Era sinusite, mês sim, mês também, e dá-lhe antibióticos. Então, eu tenho muitas mães também que passaram por processos, né? De uma utilização muito grande de medicamentos que machucaram muito, né? Desequilibraram muito essa flora. Então, é um fator, e isso, quando a criança reage via leite materno, se a gente não trata essa disbiose, né? Se não reequilibra essa flora, ali a criança tende a reagir a muita coisa, né? Então, eu preciso cuidar da alimentação da mãe, porque melhorando a alimentação da mãe eu consigo melhorar essa flora. E é incrível, Marina, quando eu vou conversar com essas crianças que reagem via leite materno, muito sensíveis, quando eu avalio a dieta da mãe, é uma dieta rica em produtos industrializados, né? É uma família que não cozinha em casa, né? Come muito fora, pede muito aplicativo de comidas prontas, é rica em gordura, rica em refinados, rica em açúcares, pobre em fibras, né? Pobre em fruta, legume, verdura. E aí é aonde você alimenta, né, as bactérias ruins, é o que a bactéria ruim gosta, né? Corante, conservante, emulsificantes, usantes ali que estão presentes nos alimentos industrializados, isso aí é a comida preferida das bactérias que causam doença. E você não está dando a comida das bactérias boas, né? Que são os alimentos in natura, coccionados em casa, né? Nada de errado em comer arroz, feijão, mas a gente pode trocar para um arroz integral, né? O feijão, ele é ótimo, ele tem bastante fibra, mas tem que enriquecer com fruta, legume, né? Verdura. Isso é o básico de uma boa alimentação para você manter essa flora. E nessa prática integrativa, né, os estudos já vêm apontando aí para a gente a mega importância e essa relação fina, né, que tem ali entre essa flora intestinal, entre essas bactérias e a regulação do sistema imunológico.
né? Então, se a gente desequilibra um, o outro também não equilibra. Ele fica, né, ou para menos ou para mais. No caso das crianças alérgicas, para mais. Então, a gente ainda sabe a ponta do iceberg, né? A gente começou a estudar ali as cepas, que são as famílias de bactérias. Então, qual seria o probiótico mais indicado para tratar X ou Y, né? Quais são os probióticos mais indicados para a relação da PLV. Mas o que a gente sabe é que se a gente tiver um equilíbrio na alimentação, a gente vai ajudar todas as bactérias boas, né? O importante é isso, porque são várias, né? São várias. Não adianta, muitas vezes, tem muita mãe que chega para mim, Juliana, me prescreve um probiótico, porque eu li que eu tomo probiótico e aí vai ajudar na cura da PLV. Eu falei, calma, não é bem assim, né, Marina? Eu costumo dizer, Ju, que eu desativei os comentários porque você não estava aparecendo. Pessoal, no finalzinho a gente abre para perguntas, que pode ser, né, Ju? Eu costumo dizer que o probiótico é a cerejinha do bolo. E até foi uma das coisas que eu tive, uma experiência pessoal com uma das minhas pacientes, assim, ela tinha estabilizado, tinha parado de sangrar, eu achei que estava na hora de entrar com probiótico. Só que depois disso ela teve uma outra recaída, e aí começou a sangrar de novo. E muitas vezes o probiótico no intestino inflamado pode piorar, né? Exatamente. Pode, inclusive, fazer translocação bacteriana, pode dar infecções graves. Então, o probiótico, ele é a cerejinha do bolo. O intestino tá melhor, tá mais permeável, não tá passando tanta coisa ali. Essa criança já teve uma reeducação alimentar, já tá ingerindo fibra, ou essa mãe, né, tá ingerindo fibra, caso seja aleitamento materno exclusivo, tá com uma alimentação equilibrada. Aí a gente pode, né, colocar o probiótico como um adjuvante, mas ele nunca vai ser a solução, né? Nunca vai ser a cura. E outra coisa que é muito importante assim, existem estratégias que a gente pode dar de dicas para todo mundo para colonização adequada. Então a gente precisa comer fibra, né? A gente precisa comer fibra solúvel e insolúvel, a gente precisa tomar água. A gente precisa comer gordura boa, então azeite, abacate. Lógico que se tiver alguma alergia a esse tipo de alimento, você não come, né? Mas azeite, abacate, óleo de coco, então gorduras boas que vão ajudar na regulação dessa flora intestinal. Então são dicas práticas aí que a gente pode dar para as mães. Alimentos fermentados são super ricos em probióticos, né? Então a gente sabe que alho, cebola, esses alimentos de conserva que não são feitos em casa, aquelas conservas tipo repolho na água e no sal. Claro que você vai evitar industrializados, mas esses alimentos em conserva são super ricos em probióticos, tem receita aí na internet. Então, se você não tem nenhuma alergia, você pode utilizar esses tipos de alimentos que são totalmente naturais, né? Perfeito, né? Dois, né, que estão bastante em voga e realmente eu utilizo e é sensacional, que é o kombucha, né? Uhum. O kombucha, ele não vai de ser leite, né? Não de leite. Né? O kombucha kefir, né? Tô confundindo. Não, o kefir, mas o kefir também tem de água e de leite. O kombucha, ele vai ser, né, realmente essa cadeia ele fala cogumelo do Himalaia, né? Uma rede ali de microbioma mesmo, assim, que ele vai fermentar um líquido açucarado, né? Geralmente um suco ou um chá, e vai fazer essa proliferação mesmo bacteriana. São bactérias boas que vão ajudar na colonização. O kefir, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque exatamente, né? Aí tem o grânulo ali. Não, imagina. Tem o grânulo do leite, é um cristal, ele é mais leitoso, né? Que é aquela cadeia ali de micro-organismos, ele é mais leitoso. Aí ele vai fazer essa proliferação no leite, a base que usa, porque sempre tem que ter um líquido açucarado para que a bactéria fermente e faça a proliferação bacteriana. Então, esse, né, para quem está com suspeita de APLV, mãe APLV, passa longe. E tem um outro que ele é também, né, não de leite, ele é um cristalzinho mais translúcido. Mas tem que ter cuidado, tem que saber a origem, né? E geralmente pega isso por doação, né? Não tem. Até sei de alguns locais que começaram a vender as colônias aí para fazer kefir e tudo, mas geralmente você pega de outra pessoa que já faz, né? Vai pegando por doação e começa a fazer em casa essa proliferação. Então tem que ter todo um processo, até porque a colônia, se não cuidar, ela pode produzir toxina, então é complicado. Não é um processo assim tão simples, né? Mas a gente está começando a ter alguns industrializados,
né? Que aí eles têm um controle um pouco melhor, né? Mas o kombucha, a gente tem vários já no mercado e ajuda muito, né? A manter essa flora intestinal. Mas é aquilo também, sozinho não faz milagre, é como o probiótico, né? Tem todo esse complexo aí da alimentação e dos bons hábitos, né? Dormir bem está intimamente ligada a uma boa regulação do sistema imune. Eu sinto isso assim, Marina, na pele, né? Eu sou muito alérgica, eu sou bem atópica, já fiz reação anafilática, urticária generalizada, com medicamento e com protetor solar, não com alimento. Mas a época que eu estou com sono, né, mais ruim, assim, não estou dormindo tanto, mais estressada, é incrível como a minha parte imune desregula toda e eu estouro de alergia com pouquinha coisa que geralmente eu tolero, com pouquinha coisa eu começo a explodir de alergia. Então imagina essa mãe, né, que já está com esse desequilíbrio ali na flora, está culpada, a parte emocional está lá no chão, está sem dormir muitas vezes. Ela acaba desregulando a sua própria flora, né, intestinal e a parte imune. Isso passa para o bebê, né? Muitas vezes a mãe está passando para o bebê substância pró-inflamatória. Por isso é tão importante a gente cuidar, né? E quando eu vou pegar o caso é exatamente isso, né? Tá acontecendo esse combo e a criança está ficando cada vez mais sensibilizada ao invés de melhorar, porque a mãe precisa desse cuidado. E a gente sabe que o estresse não é só achismo, né? Não é só, o estresse influencia. O estresse é cientificamente comprovado de piorar qualquer processo alérgico, qualquer doença autoimune, qualquer alteração, né? Ele libera as toxinas inflamatórias, a gente aumenta o risco cardiovascular quando a gente está submetido a estresse. Então, não é brincadeira, não é só, tô estressado e meu bebê também está estressado porque ele sente. É claro que ele sente, mas é cientificamente comprovado que isso piora qualquer doença crônica, né? Então a gente precisa incluir isso no tratamento. Não é assim, se der eu vou tentar. Não, a gente tem que incluir isso no tratamento, né? Porque isso é fundamental, é parte do controle da doença crônica, da doença alérgica, né? E Ju, você falou também em relação a fatores de risco, né? Vou só comentar um pouquinho, que acho que teve bastante pergunta em relação a isso, né? O que causa PLV? A gente não tem muito ainda, não sabe muito, né? A gente sabe que uma mãe com uma desbiose aumenta a chance, ou histórico de alergia alimentar, principalmente as que são IgE mediadas, né, que são as alergias mais graves, tem aí um componente familiar importante. A gente sabe que o uso de fórmula artificial nos primeiros 15 dias de vida, principalmente, está mais associado à PLV. É claro que se o bebê pode não ter acontecido nada disso, e ele tem a PLV também, mas são fatores de risco, né? Fatores de risco, aumenta a probabilidade, né? O que realmente foi o gatilho, enfim, fica difícil de saber. A gente sabe que o parto vaginal também tem esse fator protetor, justamente pela colonização dessas bactérias do bem, da microbiota intestinal. A gente sabe do fator protetor do aleitamento materno, né? Que é um grande aliado. A hora de ouro ali, né? Aquilo ali já começa a ajudar ali a composição da flora, a dar uma equilibrada ali na flora e no sistema imune. Mas mesmo com tudo isso, mesmo se você não tem nenhum desses fatores de risco, seu bebê ainda pode sim apresentar alergias alimentares, né? Perfeito. A gente tem um outro fator bastante ligado até a hábitos, vamos dizer, tem uma parte do hábito alimentar, mas um hábito que a gente está mudando muito, né? A baixa vitamina D também é um fator de risco, né? E a questão do ômega 3 também, os estudos mais recentes já mostram essa relação de uma baixa de vitamina D e uma baixa de ômega 3 serem um fator de risco. Então a gente tem que ficar atenta, a gente está ficando uma população cada vez mais urbana, cada vez mais dentro de casa, né? Pega o transporte, vai para o trabalho, e aí a gente não toma o sol, né? Os alimentos também, a gente não consegue atingir a nossa necessidade de vitamina D só pelos alimentos, né? A gente tem muito pouquinho, a conversão é pouca, a gente precisa do sol, né? Porque na verdade a vitamina D é um hormônio que está ali no nosso corpo de forma inativa, a gente precisa ativar. Então é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Fazer o acompanhamento com o médico, se a vitamina D na gestação ali com a ginecologista obstetra, né? Se a vitamina D estiver baixa, suplemente, se não, né? Porque ali a gente precisa que essa vitamina D suba, que é inclusive um fator de proteção. O pessoal gosta muito quando eu falo, né? Ter pets, contato com animais, é um fator de proteção. Proteção de alergia, né? Proteção de alergia.
A gente tem aquela teoria da higiene também, né, que é muito interessante. Isso é fácil de entender, né, que o pessoal fala vitamina S de sujeira, né, protege contra alergias. Então, muito, né, por muito tempo a gente, e ainda hoje, né, a gente teve uma mortalidade grande de crianças por doenças infecciosas. Então, veio todo um plano de saúde pública, vamos lavar a mão, vamos ferver a água. Então, se tratou muito doenças infecciosas para que esse nível baixasse, só que à medida que a gente deixa tudo muito asséptico, lava tudo, esteriliza tudo, a gente aumenta o risco de doenças alérgicas. Então, esse também Tem é um outro apresentação a ponto, né? antivírus, né? Nosso sistema imune Exatamente. fica preguiçoso. Exatamente. E a Vo- questão de contato com poluentes, né? Também é um fator de risco para alergias. Estamos aí, infelizmente, cada vez com cidades mais poluídas. Na pandemia deu uma melhorada, mas daqui a pouquinho voltam aí os níveis de poluição. E consumo de bebida alcoólica e cigarro também estão ligadas a um maior fator de risco para que a criança nasça com a PLV e outras alergias, né? Excelente, você complementou muito bem. Eu já lembrava desses outros fatores de risco. E você falou da suplementação, acho que é um dos itens que eu também tinha separado para falar, né, em relação à suplementação da criança. E a gente pode sempre extrapolar para a mãe quando a gente está falando de aleitamento materno, né? Então, existem alguns componentes que a Juliana já citou alguns que podem ajudar justamente na permeabilidade desse intestino. É claro que toda a suplementação deve ser individualizada, a gente não está aqui para prescrever nada para ninguém, isso depende de exame laboratorial, isso depende de hábitos de vida de cada um. Lembrando que o excesso de vitaminas também faz mal, então a gente tem intoxicações. Então, só lembrando que não é uma prescrição, mas são algumas coisas que realmente podem melhorar a permeabilidade intestinal. A vitamina D é uma delas, né? A vitamina D como um hormônio atuando tanto na regulação da imunidade quanto na regulação das tight junctions, nas células de tight Perfeito. junctions intestinais. Então, a As reposição da junções ali vitamina das D, células do intestino. exatamente. A reposição da vitamina D já é preconizada, né, na infância, a partir do nascimento, até no mínimo 2 anos, mas normalmente os bebês que têm alergia alimentar ou algum outro fator de risco se beneficiam até de uma dose um pouco maior. Isso a gente deve individualizar, claro, mas a vitamina D é uma estratégia legal. A vitamina A também entra nessa relação tanto das junções intestinais quanto da melhor absorção da vitamina D. Então, Uhum. associar a vitamina A muitas vezes é uma estratégia legal de se fazer para a criança, né? E a gente tem também a questão que o retinol ele modifica a expressão dessas células de junção do intestino. Então, tem esse efeito aí somatório. A gente tem de minerais, a gente tem o zinco e o magnésio, que muitas vezes podem Uhum. ser utilizados, né? O zinco também tem uma função não só na permeabilidade intestinal, quanto também na imunidade. Ele é um mineral que ajuda a gente a regular a imunidade. Nem sempre a gente atinge as nossas necessidades basais através do alimento. Claro que tem alimentos ricos em zinco aí, principalmente as castanhas, as sementes, né? Semente de Exato. girassol, semente de abóbora, nozes tem bastante zinco, mas a gente às vezes não consegue comer, então às vezes vale a pena suplementar. E uma coisa que eu vejo de bastante diferença assim, no consultório é que muitas vezes a gente está suplementando, o caso do ferro também vou citar um pouquinho, mas a gente está usando uma solução da farmácia, por exemplo, que tem açúcar, que tem corante, que tem muitas vezes sorbitol, que é um laxatina, né, que é um poliol Uhum. que dá diarreia, atrapalha tudo quem tem problema intestinal, né? Então, muitas vezes a gente precisa buscar suplementos que tenham a formulação mais limpa. No meu consultório, eu tenho o hábito de mandar manipular, mas não necessariamente você precisa manipular. Você pode procurar formulações mais limpinhas na farmácia, né? Então, às vezes, só de trocar um suplemento, a gente já vê uma melhora na criança. Não porque aquele suplemento tem o leite. Alguns têm, claro, né? Alguns É suplementos isso que têm. eu ia apontar aqui, né? Esse detalhe, né? A gente tem que lembrar que medicamentos e suplementos também podem ter leite, né? Então é Os importante fazer essa corantes pesquisa. caramelo, corante de creme de leite, sabor de creme de leite, essas coisas podem ter E isso tem que ficar traços né? atenta, Mas exatamente. às vezes nem tem o conteúdo do leite, mas tem todas essas coisas que podem alterar a permeabilidade intestinal. Então tem corante, tem Perfeito. emulsificante, tem o sorbitol, que é super irritativo para o intestino, né? Então a gente precisa ficar de olho. A suplementação vale a pena procurar um profissional, e aí às vezes nutricionista sabe mais que médico, né? Em relação à suplementação, eu tenho estudado muito isso, mas assim, eu vejo que não é a prática de todo mundo.
Mas às Nós vezes já só de temos algumas farmácias de manipulação que já tem essa linha, né? Eu sim, tenho sim. algumas de confiança que eles não trabalham com corantes, não trabalham com edulcificantes, né? Para colocar um açúcar ali, que são mais limpos, vamos dizer Limpo. assim, e também não tem os resíduos de proteínas alergênicas. Então, nem toda a família vai ter acesso, porque realmente é um custo, eleva um pouquinho, Um pouco. né? Então, a gente tem que pôr na balança ali e saber realmente para quem prescrever, né? É, é verdade. Mas isso ajuda bastante no consultório, eu tenho visto. E o ferro, né, Ju? O ferro é uma das coisas difíceis, né? Que a Pois é, gente pois é, é, recomendação de suplementar a partir do terceiro mês, mas fala a sua experiência sobre o ferro. Eu vou deixar você pois falar, porque é. acho que é a melhor coisa. A questão do ferro realmente está virando um tabu, assim como algumas outras questões, algumas vacinas também, né? Sempre uma questão bem delicada que a gente tem que conversar com muita seriedade, porque tem o benefício, né? E aí tem que avaliar realmente individualmente, porque o ferro ele é preconizado para ser indicado ali para prevenir uma possível anemia, que é tão grave em crianças, né? Pode prejudicar o desenvolvimento neurológico, todo o desenvolvimento de crescimento da criança. Então, é uma preocupação que realmente a gente tem que ter, e a gente sabe que na população brasileira a gente tem um alto índice, né, de anemia em crianças. Mas, no caso de crianças com alergia alimentar, principalmente as com sintomas gastrointestinais, de inflamação intestinal, o ferro, por ser um metal pesado, ele agride muito, né, a parede ali do intestino, né, os enterócitos. E aí pode desestabilizar completamente essa criança. Fica parecendo que ela está fazendo reação alérgica ao leite, né? E não é. É uma característica físico-química mesmo do suplemento que chega ali e acaba agredindo aquela mucosa que já está muito inflamada, já está muito sensível, né? A questão é essa. Então a criança pode ter aumento na produção de gases, muita dor, desconforto, pode chegar a dar diarreia, muco e até sangue nas fezes, por incrível que pareça, né? Agora, uma questão assim, né? Então tem que ser individualizado. Então, a criança realmente está com anemia, o pediatra vai avaliar. Tem sinais clínicos? Ah, não tem sinais clínicos. Entrou com ferro, desestabilizou a criança? Então é uma questão de se avaliar se para aquela criança naquele momento, né? Se ela realmente não tiver nenhum sinal clínico, ou até às vezes pede um exame para certificar que não tem uma anemia instaurada. Se você entra com ferro e o ferro está causando sangramento, não está ajudando para anemia, né? Eu tinha uma paciente, uma bebezinha, que aí ela estava já com anemia, realmente, uma anemia moderada. Então, tentou fazer a suplementação, uma gota desestabilizava e ela sangrava muito com uma gota de ferro oral. Então, aí teve que, né, realmente a opção médica foi fazer um ferro endovenoso, porque aí tinha uma anemia instalada. Mas a gente tem casos que não tem anemia, né? Sim, Então, para aquela criança entrar com ferro naquele momento onde o intestino ainda está muito sensível, muito inflamado, está piorando o quadro. Então, acho que a gente tem que individualizar, né? E tem outras opções também. Quando é só essa questão profilática, a criança não tem nenhum sinal, né? Eu sempre converso, pede para o pediatra para avaliar, se for necessário, peça um exame de sangue. Não tem, que é só entrar com a questão profilática mesmo, a gente tem a possibilidade do ferro homeopático, né? Para quando não tem anemia instalada, que funciona super bem, ele é bem diluído, então procure um médico homeopata, ele vai fazer a prescrição e funciona super bem. Mas quando tem um processo de anemia, e realmente tem que ser avaliado. Em alguns casos, tem que fazer o ferro endovenoso, né? Dependendo das taxas ali. sim. E às vezes, eu já aconteceu no meu consultório também, de eu simplesmente mandar manipular sem sorbitol, sem adoçante, sem corante, aí a criança parou de reagir. Melhorou, Então, melhorou. melhorou. Então É, tem essa uma, questão também. uma outra questão, Marina, muito importante é as famílias têm que ficar atentas, porque tem hora que passa mesmo, né? Dependendo do suplemento de ferro, ele é mais concentrado. Da E dose. aí tem hora que, né, vai ali direto na prescrição uma gota por quilo de peso e não é uma gota por quilo de peso para toda criança, né? A gente tem alguns suplementos de ferro bem concentrados. Então, é 1 miligrama por quilo de peso. Então, isso também, eu pego muita criança fazendo reação por isso. Né? É, A prescrição ela está bem acima do que seria o recomendado para criança e está agredindo muito porque é um suplemento mais concentrado do que o esses normal. mais utilizados normalmente é uma gota para cada 2,5 miligramas, né? Então seria o peso Exato. dividido por 2,5 o número de gotas no geral, não é para todos não, mas tem que ficar atento mesmo aí, senão a gente usa doses excessivas.
E outra opção é fracionar a dose, né? Dá para fracionar também. Perfeito. Então, dá pra gente dividir a dose caso melhore os sintomas, né? De desconforto, distensão, porque a gente sabe que o ferro também pode dar muito disso, né? Perfeito, né? E lembrando que o zinco também, dependendo da criança, por mais que a gente comece com uma dose menorzinha, eu sempre vou com uma dose bem baixinha, dependendo do caso ali, para avaliar a tolerância. O zinco, algumas vezes, dependendo da criança, pode piorar até o refluxo, né? Que pode estar ligado à PLV, doença do refluxo e sintomas gastrointestinais também, apesar de ser bem menos que o ferro, mas também pode. Então, é aquela questão, né? Medicamento e suplemento, ele tem o benefício, mas ele pode trazer efeito colateral. A gente tem Às que vezes vale a pena balancear tirar tudo, né? Às vezes vale a pena tirar tudo, começar do zero e ver o que reage ou não. Exato. Porque acho que o grande objetivo é a criança parar de reagir, né? Porque as reações alérgicas, elas não têm só uma interferência intestinal, gastrointestinal, que é a mais comum da PLV. Claro que tem as IgEs mediadas, mas a criança fica muito mal, né? A criança tem muito sintoma, a criança está muito irritada, a criança não dorme bem, a criança não consegue muitas vezes se alimentar, a criança tem gases. Então, são muitos e muitos sintomas, e apesar de não serem sintomas graves, quando a gente vai ler, né, em relação à PLV não IgE mediada, sempre tem, né, sintomas brandos, sintomas leves, porque eles comparam com a IgE mediada, que é a reação anafilática, né? Então, reações graves. É claro que não é grave, que vai matar a criança naquele momento, mas é muito importante. Não dá pra gente amenizar esses sintomas, né? Porque a família sofre muito, a criança sofre muito, então... Exatamente. São as famílias que têm a pior qualidade de vida se não são bem instruídas e se a criança ainda não está estabilizada. Né? É a reação que tem menos risco, né? Se não for uma FPAS, que são aqueles vômitos a jato de difícil controle, porque aí também é uma reação tardia, mas né, fora o clássico aí, doença do refluxo, muco, sangue nas fezes, diarreia ou constipação, não vai trazer um grande risco de vida para a criança, mas é um tipo de sintoma que tira muita qualidade de vida da criança e da família, porque é um sintoma que dá muita dor. E ver sangue nas fezes é desesperador, Marina, é desesperador, assim, para uma mãe, né, eu já vi já vou sempre em congressos, né, procuro ir nesses congressos aqui de alergistas mesmo, que eu saio de lá doidinha com tanta informação, né, pro alergista, como ele trata muito com criança já mediada, que é aquela que faz placa vermelha, inchaço, e que tem até um risco maior, né, poder fazer anafilaxia e tem um risco de vida maior envolvido, eles falam, porque mãe de criança que sangra é desesperada, fica fazendo tempestade em copo d'água, a mãe da criança já é mediada que faz placa vermelha, inchaço, faz às vezes até edema de glote, não sofre tanto, não é tão... né, a louca ali, eu falo que é o Sherlock Holmes da fralda, a gente abre a fralda com uma lupa e procura no cocô e fica louca, realmente isso afeta muito a qualidade de vida, mas eu acho que só quem passou sabe o tanto que é ruim ver filho sangrar, né? Realmente isso devasta, e a gente tem que acolher muito mais ainda essas famílias, porque são famílias mais sofridas. E o sangramento demora mais para compensar, né? Porque demora, a imediata é rápido, né? Exato. Entrou em contato, apareceu a placa, identificou. Agora, a reação de sangramento nas fezes pode demorar semanas para melhorar. Então, pode ser que você tenha sido apresentada a proteína hoje e daqui 15 dias você ainda está sangrando por conta dessa apresentação inicial. Então, exatamente, é uma coisa que demora mais para você ver o resultado de fato, né? Então, isso também atrapalha nesse segmento do tratamento. Perfeito, é isso, né? Pode demorar, a média que eu vejo acontecendo, né? Fazendo tudo certinho, né? Todo o processo, dependendo do grau de sensibilidade da criança, a grande maioria vai ficar entre 3 a 6 semanas para esse sangue, né, desaparecer completamente. E, nossa, 6 semanas, isso para uma mãe é muito tempo, é uma eternidade, isso aí realmente pesa, né? Eu separei só duas outras coisas para falar em relação a práticas integrativas. Acho que de suplemento, uma das coisas que também a gente pode usar seria a glutamina, né? Que é um aminoácido que tem um efeito muito bom na redução dessa permeabilidade intestinal. Também não, né, deve ser individualizado aí o uso, mas muitas vezes tem uma ajuda, né? A recuperação desse intestino inflamado. Ajuda bastante.
com dosezinhas baixinhas e vai aumentando Isso, conforme tem a que começar com a frequência. dose baixinha, porque ela também, em alguns casos, pode trazer efeito colateral, né? Então a gente tem que sempre, né? E uma outra questão, né, Marina? Sempre começar com uma coisa de cada vez. Não vai Sim, começar com toda a suplementação junta, porque a criança pode não se dar bem com algum deles. E aí fica difícil da gente saber o que está exatamente. acontecendo, né? Entra com um E por outra vez, coisa com que eu um costumo, tempo é, ali. um de cada vez, sem dúvida. É até sem esperar uns dias, né? Uns três, E isso, quatro eu espero pelo dias. menos uns 4 a 5 dias para entrar com uma segunda questão aí, que seja um probiótico, seja uma suplementação ou uma vitamina, né? Ajustando, assim, muitas vezes a marca, dependendo do que a criança reage, porque a gente tem outras proteínas ali também, né? Utiliza, por exemplo, vitamina D com óleos. Aí eu tenho criança que reage ao amendoim, eu tenho criança que reage ao milho. Aí eu tenho, eu tenho que Senhor, ficar pulando as opções ali para ver, né, qual que seria o mais adequado. Então é importante, né? Eu falo que é uma lei do alérgico, uma coisa de cada vez, para a gente identificar, para ver o que aquela criança em específico, como ela vai reagir. Porque tem criança que dá super bem com o suplemento, logo de cara, rapidamente a gente vê uma excelente melhora. Tem criança que tem piora, mesmo. que o efeito colateral naquele momento para ela foi pior, a gente tem que suspender um pouquinho, esperar, aguardar e depois entrar bem fracionado. Às vezes eu prefiro entrar na mãe primeiro em aleitamento, não diretamente na criança, Ah, legal. dependendo, né? Vou fazendo essa passagem mais lenta pelo aleitamento materno e depois eu entro com dose pequenininha para ver se ela tolera melhor. É uma outra estratégia que eu utilizo algumas vezes. Ah, muito legal. E a última estratégia que eu uso, às vezes, no consultório, principalmente para casos mistos, é a osteopatia. Eu vejo bons resultados em criança com doença do refluxo ou com Excelente. vício posicional. Então, a osteopatia tem ajudado bastante as crianças principalmente com refluxo, né? Claro que pode ajudar sintomas intestinais também, mas cólica, pode ajudar com posicionamento vicioso, de mamada, alguma coisa desse tipo, mas nas crianças com refluxo costuma ser uma boa estratégia aí. Também tenho visto excelentes resultados nos meus pacientes, né? As mães que conseguem, porque como eu trabalho de forma online, eu atendo o Brasil inteiro. Então eu tenho desde famílias nos grandes centros, onde a gente tem disponibilidade de profissionais mais especializados, eu atendo famílias que moram em vila, que, que assim, a internet é difícil, não tem profissionais. Eu tenho famílias o Brasil é tão diverso, né? Eu tenho famílias que têm que viajar 300 quilômetros para ter consulta mensal com pediatra. Olha que loucura, né? Com pediatra, que é tão imprescindível, tão importante, que precisa ter aquele contato ali mensal, né? No inicinho com a criança, a família enfrenta esse problema. Então, as famílias que conseguem ter acesso, né, ao osteopata, para refluxo, eu tenho visto também excelentes resultados. É uma prática Tô vendo muito a hora. legal. Ah, é ótimo. Legal. Ju, vamos responder umas perguntinhas? Você tem hora também, Claro. né? Você tem sua live? Daqui a pouquinho eu tenho a minha. Eu vou abrir aqui os comentários para vocês mandarem as perguntas, pessoal. Pode selecionar aí, Marina, e você me fala o que você acha mais interessante aí dentro do tema. O que você A quiser. Lívia perguntou aqui como fazer a filha APLV dormir melhor. Então, tem duas questões. E aqui fala uma mãe que tem experiência nessa área de uma criança que não dorme. E eu achei que tudo era motivo de ser da PLV. Então, a gente tem que fazer algumas distinções. Quando a criança ela realmente não está estabilizada, ela está em reação alérgica, né, ela vai acordar muitas vezes ali pelo desconforto. As reações que mais interferem no sono, né, ao meu ver, aí se você tiver uma percepção diferente, por favor, complemente aqui, é a Claro. criança que tem a doença do refluxo, quando ela pode ser sintoma, né, da PLV, ou a criança pode ter as duas coisas, a doença do refluxo e a PLV. Então, a doença do refluxo piora muito, porque a criança, quando ela fica mais na horizontal, reflui mais, ela traz mais incômodo, essa criança acorda muito, tem muitos despertares noturnos. E a criança com inflamação intestinal, onde ela tem muitos gases, muita dor, né? Que esse intestino está realmente bastante ferido, bastante aberto. Geralmente são as crianças que ainda têm o sangramento intestinal. Então tem dor, tem desconforto, né? Era o caso do meu filho. Carinhosamente apelidei de telecena porque era de hora em hora. Mesmo, ele Entendi. acordava de hora em hora. Aí a gente tem que observar. A criança acorda.
ela chora um pouquinho, ela chama a mãe chega, acalenta, a criança fica tudo bem. Então, é um despertar noturno, né, da criança, porque tem criança que a gente sabe que desperta mais vezes mesmo no ciclo ali do sono. Ela precisa ali, né, ver que a mãe está perto, sentir o cheiro da mãe, o calor do corpo, para voltar a dormir, entra num novo ciclo de sono e dorme. Agora, a criança, quando ela não está estabilizada, quando tem algum sintoma que está trazendo desconforto e dor, a gente não pega e ela acalenta fácil. Não é. Né? Então, isso é uma criança que não está estabilizada. Então, você precisa de um bom acompanhamento médico e de nutricionista para te ajudar nessa questão. O meu filho, quando eu consegui estabilizar, ele já não era mais telecena. Aí ele passava 2 horas e meia, 3 horas, aí ele já foi para o ciclo dele. Mas ele, né, com 1 ano e 2 meses, ele ficou tolerante à proteína do leite de vaca. E eu achei, bom, na hora que ele ficar tolerante, esse sono vai melhorar, vai ser aquela criança que vai dormir a noite inteira. E não, porque não é dele, né? Não, nem tudo, né? A questão do sono, nem tudo é a PLV. E tem as identificações, as correlações que a criança vai fazendo também. Por exemplo, o João Arthur, ele sentia muita dor. E, né, antes de eu conseguir entender o que eu deveria fazer, a única forma que eu tinha para acalentá-lo era o seio, que era a hora que ele não chorava. Colocava para mamar, né? Ou ele fazia sucção nutritiva ou não, ou só ficava chupetando, mas ele acalentava, porque, né, leite materno também é analgésico, né? O colo da mãe também tira dor. Muito mais do que medicamento, inclusive. Eu dava medicamento para ele e não fazia nem cosquinha. Ele vinha para o peito, ele parava de chorar, ele ficava bem. Então a criança vai fazendo essas associações. Então ela está com dor, ela vai querer o peito, ela vai querer o colo, né? Ela vai querer o aconchego da mãe, que amamente ou não. Né? Então ela vai começando a fazer essas associações. Então, mesmo depois, quando ela está estabilizada, aí tem que entrar, né, com um processo para tentar retirar essas associações de sono, porque isso pode acontecer também, mesmo depois da criança estabilizada, quando ela fica com aquilo gravado, né? Eu acordo, eu vou para o colo da mamãe, eu acordo, eu vou para o colo da mamãe. Então, eu tenho que ter algum outro, né, algum outro ritual. Então é importante também entrar com algum método, né? A gente já tem vários profissionais, tem médicos trabalhando bastante com isso, né? Essas questões do sono infantil, porque pode gerar uma associação, pelo desconforto, pela dor, gerar associações de sono. E depois mas tem que estabilizar primeiro, porque enquanto não estabilizar, a criança está com dor. E aí você vai fazer o que precisa para acalentar, né? E às vezes nós pediatras, a gente tem que entrar com remédio para refluxo, né? Pelo menos temporariamente, até Sim, compensar. A ideia não é manter para sempre, mas a ideia é compensar da alergia, tirando os remédios, né? Quanto menos remédio, melhor. Mas perfeito. crianças muito sintomáticas, às vezes a gente tem que usar estratégias medicamentosas aí. Sim, sim. Perguntaram aqui da vacina do rotavírus, Ju. Ah, sabia. Sempre vem, né? Mas assim, quando a vacina do rotavírus não está associada à PLV, né? Então não causa PLV. Mas as crianças que têm manifestações intestinais muitas vezes podem piorar com a vacina do rotavírus. Então, eu sugiro que vocês conversem com o pediatra de vocês. Muitas vezes a gente adia ou não vacina. Perfeito. Principalmente as crianças que têm sintomas intestinais importantes, sangramento nas fezes, a vacina da rotavírus pode piorar esses sintomas. Então, a ideia é conversar com o pediatra, mas há possibilidade de não vacinar. Exato. O meu filho, né, eu não fui alertada nesse sentido, ele ainda estava com bastante sangramento, bastante inflamado. E no caso do meu filho, a vacina rotavírus realmente aumentou a permeabilidade, inflamou ainda mais, porque é uma vacina de um vírus vivo, né? É importante falar que não tem leite nessa vacina, né? Não tem leite, não tem ovo, não tem soja, não é essa a questão, é porque é uma vacina de um vírus vivo atenuado, que nessa criança que já tem esse intestino mais sensível pode gerar esses efeitos colaterais. Tá lá na bula, né, gente? Eu falo, vacina tem bula, igual medicamento. Leiam. E, inclusive, tem essa contraindicação, né? Se tiver doenças inflamatórias de moderada a grave, pode ser contraindicado, e a vacina também ela pode ser arrastada um pouquinho. Então a gente tenta ao máximo estabilizar aquela criança, melhorar a qualidade intestinal, diminuir essa permeabilidade para a criança ficar mais tolerante, né, aos possíveis efeitos colaterais. Também não é toda criança que tem esse efeito colateral, mesmo sendo a PLV e mesmo tendo sintomas gastrointestinais, né? É importante falar que não é contraindicação da vacina, é uma vacina, protege, mas o caso tem que ser olhado, né, de forma individualizada. Perguntaram aqui em relação a
fezes esverdeadas, se é sintoma de APLV, e gases, né? Muita gente tem essa dúvida, só gases, meu filho tem APLV? Olha, na grande maioria das vezes, a gente precisa de mais sintomas, né, para falar de APLV. As fezes esverdeadas, na verdade, são até consideradas normais, principalmente para o lactente. Então, fezes esverdeadas não é sintoma de APLV. Agora, o muco, os gases, a irritabilidade, isso deve ser avaliado individualmente. Gases isolados não costuma ser APLV, né, Ju? Só distensão abdominal, gases sem outros sintomas associados não costuma ser. Costuma ser cólica. A gente pode rever a alimentação materna, pode rever as estratégias de amamentação, melhorar a flora intestinal dessa mãe para melhorar os gases, mas não costuma ser a PLV. Claro que pode ser um dos sintomas da PLV, mas normalmente vem outros sintomas junto, né? Realmente vai confundir bastante com aquela cólica inicial do lactente, né? Que tem esse intestino que o processo de colonização está começando a ser montado ali, feito. Então, é uma criança que tem uma tendência a produzir mais gases, é um intestino muito fininho, as terminações nervosas estão todas ali, então um pouquinho de gases a mais dá desconforto, né? Tem aquelas questões, põe de costas na cama, faz a bicicletinha, né? Ajuda esse intestino a liberar esses gases, porque muitas vezes é só uma imaturidade mesmo. Agora, tem um nível de tolerância, né? Se é uma criança, por exemplo, como era o caso do João Arthur, ele começava a chorar 8 horas da noite, tinha dia que ele ia parar meia-noite porque ele dormia de exaustão. Isso já foge do normal mesmo para um bebezinho de uma cólica. Então, vá ao pediatra, converse, explique o que está acontecendo para fazer uma avaliação mais ampla. E geralmente vai ter alguma outra coisa, né? Não é só isso. Então, aí sim, e às vezes é interessante investigar a PLV. Então, se a mãe está em aleitamento, faz uma dieta por um tempo, né? Que exatamente é o teste ouro, né? Para fechamento do diagnóstico. Se a criança tá fugindo do normal, a coisa está muito acima, faz uma tentativa de uma dieta para ver se a criança melhora. É super válido, né? Ju, e a gente sabe que a proteína do leite de vaca ela é inflamatória para a mãe também, né? Então, muitas vezes a gente, em casos de cólicas refratárias, que a gente já tentou várias medidas não farmacológicas, a gente faz o teste de retirada do leite e às vezes da soja da alimentação da mãe e a criança melhora. Isso não quer dizer que a criança seja PLV. Seja PLV, perfeito. Teste, né? Exatamente, teria que fazer o teste de provocação oral para confirmar o diagnóstico. Mas muitas vezes é uma intolerância à proteína, né? Não é intolerância à lactose, não tem nada a ver, mas a criança tem um desconforto abdominal quando ela ingere a proteína do leite de vaca. Isso não necessariamente é um mecanismo IgE mediado ou alérgico, de fato, mas ela pode sim ter reações por conta do leite. E o leite é um dos principais alimentos que podem causar cólica no bebê. Então, eu acho, na minha prática, que vale o teste. Fez o teste, tirou o leite, melhorou? Excelente, continua. Depois, mais pra frente, a gente tenta reintroduzir. Agora, fez o teste, não melhorou nada, daí não tem nada a ver, a gente tem que buscar outras alternativas, né? São as reações adversas, né, ao alimento. Nem tudo é reação alérgica, envolve o sistema imune, mas tem muitas vezes uma má digestão, né? Uma má digestão daquela proteína pode dar esses efeitos adversos, né, na criança. Gente, eu tô com problema do áudio mesmo, tá? Eu tô falando mais alto, eu não consigo arrumar, então vocês têm que ficar bem quietinha pra me escutar. Vamos ver aqui. A gente falou de quantos dias a criança fica com sintoma após ingerir a proteína. Depende do tipo de reação, né? Se a IgE é mediada, até 2 horas depois da ingestão podem aparecer os sintomas. E se é não IgE mediada, até 6 semanas. Então, é bem amplo, né, Ju? Bem amplo, bem amplo. Elas têm muita dúvida assim também. Eu tive um furo, comi alguma coisa, quanto tempo fica no meu leite, né? Os estudos não mostram exatamente pra gente, mas geralmente assim, o que se estima entre 2, 3 dias continua passando pelo leite, chega na criança, a proteína ainda pode ficar até em torno de 2 semanas no corpinho, e mesmo a proteína saindo do corpinho dessa criança, os efeitos, né, daquela cadeia de reação alérgica que foi montada por conta do tipo de célula, que são células que respondem mais devagar, eu faço uma brincadeira, eu adoro essas analogias, eu sempre aprendi muito por analogia. Eu falo que a criança já é mediada, da placa vermelha do inchaço, tem o soldado do crossfit, é o bombadão, né? O anticorpo ali, ele rapidamente ele percebe, chega, faz a resposta dele, mas também ele sai do campo de batalha rápido, porque ele sabe que na hora que precisar ele vem rápido.
As outras células, né, que são essas reações tardias, como elas são mais lentas, elas demoram mais para entender que essa proteína que ela está entendendo ali que é um agressor por uma imaturidade, ela vai montar acampamento. E ela monta acampamento ali no sistema respiratório ou na pele, né, fazendo uma dermatite, ou no sistema gastrointestinal, ela monta acampamento. Então, muitas vezes o inimigo já foi, não está tendo reação alérgica, mas a célula continua ali, né, causando uma reação, como se fosse prevenindo, vamos dizer, não, porque como eu sou mais demorado, se o inimigo chegar aqui, eu já estou aqui, eu meto bala, né? Então é isso. Então é essa demora que é muito penosa, né? Demora para desinflamar e as células demoram para parar de fazer reação. Apareceu um áudio aqui. Perguntaram muito sobre a soja, né? Se pode substituir por leite de soja. A gente sabe que 60% mais ou menos, né, das crianças que têm a PLV tem reação cruzada à soja. Então, às vezes, a soja não é a melhor estratégia, né? Isso não quer dizer que Aí é que tá. Não é reação cruzada. não é reação cruzada. Não é reação cruzada. Não é Não reação confunde. cruzada. Mas é porque reatividade cruzada, né? Quando as proteínas são similares, muito parecidas. E não é essa questão. A proteína do leite não é parecida com as proteínas da soja. Mas por incrível que pareça, tem essa correlação de reação. Né? Uma criança que faz reação ao leite, ela tem um alto índice, né? Uma alta chance de fazer reação à soja. E Marina, é incrível. Criança com reação gastrointestinal, eu vejo que é acima de 60%. É acima. A chance é ainda maior. Então, são crianças, né, que a gente tem que tomar mais cuidado. Pelo consenso de alergia alimentar, não é indicado dar fórmula de soja para criança abaixo de 6 meses, porque a chance, né, de fazer reação também é ainda maior. E para as crianças acima de 6 meses, a gente vai mais pensar na soja numa criança já é mediada, que tem menos chance de fazer reação à soja. Mas também tem, mas é menos. Agora, a criança com sintoma gastrointestinal é ainda maior, né? Geralmente elas fazem reação também. Teve uma mãe que falou que trocou o leite de vaca por soja. Eu trocaria por um leite vegetal outro, leite de amêndoas, se não for alérgico a castanha, o leite de coco. Mas o leite de soja, além, tem muito fito-hormônio, né? Tem muita questão de disruptor endócrino também. Então, não é uma excelente opção para a mãe tomar. E a soja geralmente transgênica, né? Ainda temos essa outra questão, né? A transgenia, uma mudança genética no alimento, o que isso faz na gente? Né? Tem muito se falado da questão dos transgênicos ligados ao aumento das alergias alimentares. Isso é uma linha de investigação que a gente tem que pensar. Exposição a disruptores endócrinos, né? Também, exposição a toxinas, a venenos. Hoje eu acho que já tá dando uma hora aí. Eu acho que vão nos derrubar, né? Só falar, muito importante, uma reatividade cruzada, aí sim que é importante, e muita gente cai nessa ainda hoje. Então se é alérgico ao leite de vaca, eu vou dar leite de cabra, eu vou dar leite de égua, eu vou dar leite de búfalo. Aí é cruzada, não, né? Aí é cruzada mesmo, né? Chance aí cerca de 80% a 90%, dependendo do animal. Da cabra, 92% de chance da criança também reagir, porque aí sim as proteínas são bem parecidas. Legal, não sabia dessa da soja, não. Achei que elas eram parecidas mesmo. Não são. Dá uma lida nisso. Muito bom. Acho que vamos encerrar, Ju, você tem a sua live também. Perfeito. Vamos, né? Eu me coloco à disposição. Eu estou fazendo um workshop gratuito. Começou hoje, a primeira aula está no ar hoje, né? É totalmente online, totalmente gratuito, onde eu falo exatamente desse passo a passo que a mãe de APLV deve seguir aí, né, na jornada com o seu filho com alergia. Então, eu vou falar desde o início ali, do início dos sintomas, né? Quais médicos procurar, como que acontece esse processo do correto fechamento do diagnóstico e depois, diagnóstico fechado, e aí? Né, o que fazer? Então, como fica a dieta da mãe, como fica a dieta da criança, qual fórmula tomar. Eu vou pincelar tudo isso e fazendo, né, de forma organizada esse passo a passo. Convido todo mundo. A inscrição está lá no link da minha bio. É gratuito, basta colocar seu e-mail e você já consegue ter o acesso às aulas. A primeira aula saiu hoje, a segunda aula amanhã, terceira aula na sexta de manhã e no domingo a quarta aula e no domingo todas saem do ar. Então as aulas ficam no ar até domingo. Então tem um tempinho aí para se organizar. Aulinhas curtinhas, meia hora ali. No YouTube ainda dá para acelerar a voz, mas está muito rico, com muitas dicas. Vou dar dica de cardápio, do que comer, como fazer a estrutura alimentar, né, os pontos de atenção.
Então, vale a pena, né? Todo mundo que Eu tiver aí assisti o suspeita ou último, já tava tiver lá. confirmação, está convidado. Ah, legal. Gente, então eu vou deixar a caixinha aberta também no meu Instagram para eventuais dúvidas que eu consegui tirar aí em relação ao PLV. E essa live vai ficar gravada lá no IGTV, para quem quiser assistir. Então, muitas das perguntas que vocês mandaram aqui estavam lá no comecinho da live. Então, assiste a live inteira que vocês vão ter as respostas. E vou deixar a caixinha no meu Instagram também, então fiquem à vontade para perguntar. Ju, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que foi muito rica. Eu aprendi um monte aqui. Então, acho que as mães devem ter aproveitado também. E estou à disposição para quando precisar conversar sobre temas de pediatria. Estamos aí à Marina, disposição assim, também. amei, foi uma aula. Eu também aprendi muito, inclusive em relação a outras suplementações, né? Essa integração entre medicina e nutrição é linda, né? Na alergia alimentar, então, nem se fala. Muito obrigada, só gratidão, viu? Obrigada Obrigada mesmo. mesmo. Um beijão e E boa você está live para super você. convidada. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, Quem gente. quiser me Obrigada seguir, pela eu vou fazer uma participação. live às 9 horas, 9 horas. respondendo Então, dúvidas e isso. Vou fazer um resuminho, né, da primeira aula do workshop, que são os maiores erros que as famílias cometem. Então, não caiam nesses erros, vem comigo, eu vou fazer um resuminho e vou responder dúvidas às 9 e horas lá já, no meu IG. e já guardo meu lugar na mentoria de profissionais, hein, que eu quero Pode participar. deixar, tá no forno, tá no forno. A pandemia atrapalhou um pouquinho, filho sem aula em casa me atrapalhou um pouquinho, mas eu Bagunçou, já né? estou tentando me organizar melhor aqui e vamos fazer mentoria para profissionais, porque aí eu aprendo, né? Eu contribuo um pouquinho também e fica tudo muito lindo para que as famílias sejam melhor atendidas, né? Esse que é o objetivo. Tá, joia. Muito obrigada, Ju. Um grande beijo e boa aula para você. Muito obrigada. Tchau, gente. Desculpa o obrigada a todo áudio aí, mundo. viu, Ju, que foi meu telefone. Vou Tá, arrumar. Tchau, tchau. tchau, tchau.